Boa noite, igreja, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma palavra de Deus. Eu estou muito feliz porque a gente pode, mesmo longe, compartilhar a palavra, né? E a palavra, ela muda a nossa vida. Então eu queria dar as boas-vindas a todos, queria te chamar mesmo para conectar com Deus nesse momento. O Senhor Jesus é presente nas nossas vidas. Seja bem-vindo, abra o seu coração e vamos ouvir uma música. Para começar esse culto, queria que você pudesse ouvir uma música conosco. Essa música tem a ver com algo que Deus me falou essa semana. Eu vou contar para vocês logo após o louvor. E é uma música muito bonita. Queria que você ouvisse essa música. Ela fala sobre o encontro com Jesus. Enquanto as pessoas vão entrando, queria que você ouvisse essa música. Queria te perguntar se você já recebeu o toque do Senhor Jesus. A Bíblia fala que o toque do Senhor Jesus é um toque curador, é um toque de libertação, de cura. Queria saber se você já experimentou o toque do Senhor nessa noite. Queria pedir ao Senhor Jesus que tocasse a sua vida. Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Existia um cego Quando Jesus chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. que pediu ao Senhor Jesus para que tocasse nele. Que eu possa fazer isso? E Ele eles pedia para ter misericórdia sim, Senhor, dele. nós cremos. E o Então Senhor Jesus em seus olhos, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos daqueles cegos, eles se abriram, se abriram, se abriram. O mesmo Jesus que tocou nos olhos desses cegos, assim como Jesus tocou nos surdos, nos mudos, nos leprosos, é o mesmo Jesus que está aqui agora. E Ele quer tocar em você, Ele quer mudar a sua vida. Ele toca onde o médico não pode tocar. Ele toca onde ninguém tem coragem de tocar. Ele é o Rei dos Reis. Eu queria orar. Ó Deus, assim como o cego de Bartimeu que pediu o teu toque, Deus, ele clamou por misericórdia na vida dele, e ele pediu o teu toque curador, o teu toque sarador, o teu toque milagroso, Deus. Essa noite eu venho te pedir, Deus, que o Senhor venha tocar todos aqueles que estão com algum tipo de doença, todos aqueles que estão com algum tipo de desequilíbrio, ó Deus, desequilíbrios hormonais, desequilíbrios psicológicos. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha tocar as nossas vidas. Pai, assim como o Senhor curou aquele cego pelo teu toque, esta noite
eu creio, Deus, que o Senhor pode curar aqueles que estão ouvindo agora, o Senhor pode curar aqueles que estão doentes, o Senhor pode curar aqueles que estão depressivos, o Senhor pode curar aqueles que estão sofrendo, Deus. Ô Pai, em nome de Jesus, envia pessoas para ajudar, pessoas para confortar, pessoas para socorrer. Ô Deus, eu oro, Deus, e te agradeço, Deus, que nesse momento a tua graça se manifeste, o teu poder, o teu perdão, ó Deus, ser presente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que bom, gente, que bom ver vocês aí, que bom, né, que a gente pode se encontrar. Eu queria pedir para que você pudesse ter uma expectativa muito boa hoje. Na semana passada, a minha mãe deu um testemunho, não sei se você viu, acho que deve estar aí no IGTV. Ela deu um testemunho maravilhoso, gente, maravilhoso. Um testemunho sobre a provisão de Deus na vida dela. Ela, durante esse coronavírus, ela insistiu e foi fazer um exame de mamografia. Eu até falei para ela, não faz não, mãe, não mexe com isso não. Ela falou, não, quero fazer. Chegando lá, o médico detectou um ponto de atenção, ela fez uma biópsia, foi detectado que essa biópsia era câncer, e aí ela teve que submeter a uma cirurgia, né? E essa cirurgia que ela fez foi uma cirurgia maior, e o médico tirou um pedaço ali do seio e decretou, durante a biópsia do pedaço, decretou que todo o câncer foi retirado da vida dela. E pela boca daquele médico, né, que foi uma médica, ela falou assim, a senhora está curada, não tem mais câncer no seio da senhora, a senhora não tem mais câncer, a senhora está curada. Então, aquela palavra proferida, né? Aquela palavra proferida por aquele médico foi para mim a palavra de Deus, né? Através do médico, falando que todas as nossas orações, que todo aquele esforço, que toda aquela provação, o Senhor tinha sido fiel e o Senhor tinha tirado aquele câncer. Então, eu queria dar esse testemunho aqui, né? Ela deu o testemunho na semana passada, mas eu queria dar esse testemunho aqui para dizer, né, que essa música que eu escolhi hoje, Jesus tocou-me, né? Tocou-me e aquele toque de Jesus é um toque milagroso, é um toque libertador, gente, é um toque de cura. Então eu queria te falar, gente, que o Senhor, Ele está vivo, que Jesus vive, que os milagres de Deus ainda acontecem, que a palavra de Deus é verdade, né? Que quem é palha, quem passa é a humanidade, mas a palavra de Deus permanece por todo sempre. Então eu queria chamar você realmente para crer no Senhor Jesus, para entregar a sua vida para Ele, para experimentar a cura, a restauração, a alegria, a provisão de Deus, né? Eu queria que você pudesse ter essa experiência. E a nossa série fala de permanecer firmes na graça de Deus. Como que eu vou permanecer firme diante de tribulações? A Guilhermina mostrou isso através, né, dessa batalha que ela estava travando. Talvez você tenha travado uma batalha contra o coronavírus, uma batalha contra a perda do seu emprego, uma batalha contra uma depressão ou qualquer outra coisa. Eu queria te dizer que há esperança em Jesus. Há esperança em Jesus. Há vida em Jesus. Há poder no nome dele. Queria te chamar a crer. O cego Bartimeu, ele diz, filho de Davi. Filho de Davi. A Bíblia diz que o povo falava assim, calma, você está chamando atenção, acalma, você não está sendo educado, acalma, você não está sendo politicamente correto, Jesus não pode dar atenção para um cego, calma.
e na verdade ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o ponto, até o dia que Jesus disse: o que quer que eu te faça? Ele atraiu a visão de Deus, ele atraiu a atenção de Deus com a fé dele. Ele gritou, ele clamou, e ali Deus então se manifestou na vida dele e falou: o que quer que eu te faça? E ele falou: eu quero ver, eu quero ver. E ele então recebeu a cura do Senhor, ele foi curado e ele passou a ver. E eu queria te perguntar, será que você tem buscado a Deus? Será que você tem acreditado que o Senhor Jesus é o seu Salvador? Né? Será que você tem crido que Ele pode te curar, que Ele pode restaurar seu casamento, Ele pode restaurar o relacionamento com seus filhos, Ele pode restaurar o relacionamento com seus pais? Será que você crê nisso? E assim, eu queria te desafiar a fazer como aquele cego, a orar, a interceder, a buscar. E assim você vai atrair a atenção de Deus. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos àqueles que estão quebrantados e contritos. Aqueles que estão quebrantados e contritos de coração. O ouvido do Senhor está atento. E Ele quer sim te ouvir. Ele quer sim te dar uma experiência de cura, de milagres. Ele quer sim te dar uma esperança. E principalmente Ele quer te dar um relacionamento com Deus. Gente, entrando nesse quesito, né, nós não tratamos Deus como uma fonte de milagres somente. Nós não tratamos Deus como uma fonte de bênção somente. Nós tratamos a Deus como nosso Senhor e nosso Salvador. É Ele que é o dono de toda vida, é Ele que é o dono de todo propósito, de toda glória, de toda honra. Amém? E eu queria então falar sobre uma quarta pregação, de permanecermos na graça do Senhor. Como nós vamos permanecer na graça? Falamos na pregação do domingo passado que a missão nos ajuda, né? Estarmos unidos, comissionados juntos. Agora, se a missão nos ajuda, qual o outro item? Eu queria te chamar a refletir sobre a igreja. A igreja. A Bíblia nos diz que a igreja, o Senhor Jesus fundou uma igreja, que é a igreja cristã. E essa igreja não cessará, ela não terá suas portas fechadas. Hoje nós estamos com as portas dos templos fechados, a gente não consegue entrar lá e adorar junto e ouvir uma palavra, mas a igreja não parou. E eu queria te desafiar um pouco no seu conceito de igreja. O que você pensa que é igreja? Você pensa que é um prédio? Você pensa que é um salão? Você pensa que é uma instituição? Né? Eu queria te dizer que o conceito de prédio como igreja é um conceito equivocado. Né? É um conceito de um ambiente físico que é a igreja. Esse conceito é um conceito equivocado. Na verdade, a igreja somos nós, né? Na verdade, a igreja somos nós que cremos em Jesus. No Velho Testamento, é bem verdade que houve um tempo em que Deus pediu a Moisés para montar uma tenda. E ali ele colocou um lugar que chamava Santos dos Santos. E ele então se revelava a Moisés ali, naquela tenda. Né? E aquela tenda se deu o nome de Santo dos Santos. Depois, lá com Salomão, filho de Davi, o Senhor Jesus, ele quis oferecer ao Senhor Jesus um lugar para a sua habitação. E Salomão então ergueu o templo, um templo maravilhoso, um templo gigantesco, um templo de grande glória. E ali naquele templo também era um templo que tinha os Santos dos Santos, né? Há um lugar específico que era a expressão da vontade de Deus, da manifestação de Deus. E muitos iam ao templo adorar. E daquele templo, 70 anos depois,
ele foi destruído por Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, a Babilônia, invade Jerusalém, destrói o templo. Mas alguns 400 anos depois, Esdras reedifica o templo e depois ele reedifica o templo e faz com que a adoração no templo seja novamente, aconteça novamente. Mas foi nesse mesmo tempo que Jesus profetizou. Ele falou assim: nesse lugar não ficará pedra sobre pedra, ok? Jesus estava diante do templo, os judeus achavam que aquele lugar ia ser um lugar, né, perpétuo talvez, porque ali era onde se revelava a presença de Deus. Mas logo, na invasão de Roma, liderada por Tito, 70 anos depois de Cristo, o templo foi novamente destruído. E aí Jesus falou o quê, gente? Que aquele templo ia ser destruído. E aí eu te pergunto, aonde está a presença de Deus? Aonde está a presença de Deus? Se nós vamos permanecer firmes na graça, se nós queremos permanecer firmes diante de dificuldades, de sofrimentos, de decepções, de doenças, aonde nós vamos encontrar a presença de Deus? Em qual templo nós vamos? Em qual igreja? Em qual denominação? Aonde nós encontraremos a presença de Deus? Pois esses templos, o templo de Jerusalém foi quebrado, o templo, né, a tenda de Moisés já não existe mais. Aonde está a presença de Deus? Se você quiser permanecer firmes diante das provações, você precisa se direcionar à presença de Deus, aos santos dos santos. Você precisa entrar na presença de Deus. Você precisa ter um encontro com Deus, com o poder de Deus, com a graça de Deus. E para isso você precisa descobrir aonde está a presença de Deus. E aí eu te pergunto mais uma vez, aonde está a presença de Deus? Eu não sei se você se lembra, mas no momento mais importante ali da cruz, Jesus, ele está ali na cruz e após grande sofrimento, após passar por toda aquela provação, por todo aquele sofrimento, por toda a humilhação, ele brada bem alto: está consumado. A obra da redenção está consumada. Isso significa que ele estava ali pagando os nossos pecados, ele estava ali redimindo minha vida e a sua vida de todo pecado, que nós então não mais precisaríamos exercer a nossa santidade, não que ele não queira que nós sejamos santos, mas que essa santidade não seria a que conquistaria os céus, mas a santidade dele conquistaria os céus. E ele bradou bem forte: está consumado, tetelestai. E naquele momento, algo muito importante aconteceu no templo. E talvez você se lembre. E o que foi que aconteceu? O véu se rasgou. O templo tinha então uma área específica, que era a área da presença de Deus, a área onde Deus habitava, chamado Santos dos Santos. Naquele momento, quando Jesus brada e a obra da cruz se torna disponível para mim, para você, através da nossa fé, a graça de Deus é derramada no nosso coração, o véu se rasgou. A separação que existia dos santos dos santos para a vida do homem comum, a minha vida, a sua vida, se rasgou. Isso significa que Deus está disponível, que Deus não está mais em um templo, em um local específico, em um ambiente físico específico. Significa que Deus então quebra a distância, ele quebra qualquer barreira física e ele está disponível para mim e para você. Você crê nisso? Assim, eu gostaria que você cresse de todo o seu coração que o Senhor está disponível. Então hoje, né, quando nós olhamos para um prédio, nós já não olhamos mais para um local especial. Nós não olhamos mais, porque o Senhor está disponível. E agora eu vou te falar onde que ele está habitando. Porque ele procura um lugar para habitação. E o lugar para habitação é um lugar muito especial.
e eu gostaria que você refletisse aonde é esse lugar. Vamos ler Atos, capítulo 7, versículo 48. O Estevão estava servindo ao Senhor Jesus e ele foi confrontado com os judeus, e naquele momento ele solta uma frase na sua pregação, uma pregação maravilhosa, uma pregação de Marte, mas ele solta uma palavra importante para que você saiba aonde Deus está habitando hoje. Diz aqui: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Então significa que Deus, já após a cruz, ele não habita em casas feitas por homens. Gente, não importa quão maravilhosa seja o prédio da sua igreja, não importa quão limpo, quão chique, quão honrado, aquele prédio não é atrativo para Deus. Não é atrativo. Queria te falar, porque aqui na Bíblia está escrito que o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Não habita. Você começa a entender que Deus não está procurando prédios. Deus não está procurando lugares físicos para habitar, né? Então nós vamos agora descobrir aonde que está Deus. Aonde que está Deus? Nós queríamos que você abrisse em Efésios 2, versículo 19. Efésios 2, versículo 19. Se Deus não habita em prédios, se não habita em locais feitos por mão, onde ele está habitando, gente? Aonde eu vou buscar? Portanto, vocês já não são estrangeiros. Efésios 2:19. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha só, está falando de um grupo de pessoas, está falando de um grupo, de uma categoria, né, de homens e mulheres que não são mais estrangeiros, mas são co-cidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Significa o seguinte, que eles confiaram a vida deles em Jesus, eles fizeram uma confissão de entrega da sua vida para Jesus, e aqui fala, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Uau! Gente, que revelação! Talvez a linguagem bíblica é um pouco complexa, mas o que está escrito aqui é que a igreja do Senhor é composta de pessoas que se renderam, que se declararam dependentes do Senhor Jesus para viver a sua vida, dependentes da sabedoria de Deus e não deles próprios, para viverem a vida deles, e que essas pessoas, elas são edificadas, assim como os apóstolos, essas pessoas hoje são edificadas para se tornar um santuário para o Senhor. Significa que Deus não habita em prédios, mas habita no meio do seu povo. Significa que Deus, ele habita no coração daqueles que o receberam. Você está entendendo a grandeza dessa mensagem? Ele mora no seu e no meu coração. Se você se entregou a ele, ele mora no meu e no seu coração. E o conjunto de corações rendidos ao Senhor forma, então, um santuário que está sendo edificado para a glória de Deus. Se o Senhor tivesse, então, que edificar um prédio, ele compara os tijolos a mim e a você. Era como nós que estamos reunidos formássemos um bonito e maravilhoso santuário para o Senhor. No nosso meio há um poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo, a revelação de Deus, o poder da cura de Deus, o poder da adoração. Tudo isso é formado por nós, porque é o Espírito em nós
que é o santuário do poder do Espírito Santo? Eu queria ler mais um versículo com você, se você ainda está na dúvida. Eu queria ler 1 Pedro, capítulo 2. Diz o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Gente, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual. Por que dois ou mais unidos representam uma coisa tão importante a ponto de nós falarmos, onde existir dois ou mais reunidos no teu nome, ali também o Senhor está? Porque este é o segredo da união dos cristãos, este é o segredo do corpo de Cristo, esse é o segredo do verdadeiro templo do Espírito Santo. São formados por pessoas que se renderam a Jesus. O Senhor Jesus, ele quer um templo, não feito por mãos humanas, mas um templo feito pelo próprio Espírito Santo. E esse templo é você, sou eu, são pessoas rendidas ao Espírito Santo. E quando nós nos unimos, e quando nós invocamos o nome dele, algo maravilhoso acontece. Algo maravilhoso acontece. Então eu comecei essa pregação falando de uma cura que a minha mãe recebeu essas semanas passadas. Eu acho que foram 10 dias atrás, né? E eu te pergunto, você acha que ela poderia ter passado por esse vale da sombra da morte, que foi mais ou menos uns 60 dias, sem o apoio e sem a comunhão, sem a intercessão da igreja? Não, ela não poderia, gente. A igreja orou por ela, a igreja intercedeu por ela, a igreja orou, ligou para ela. E a igreja não é um prédio, não é uma instituição religiosa. A igreja fui eu, a igreja foi meu irmão, a igreja foi alguém, foi a irmã, foi alguém que ligou para ela, que intercedeu, que orou, que impôs as mãos e que declarou cura na vida dela. Isso é a igreja. Quer dizer, se nós queremos ficar firmes na graça do Senhor, no momento de dor, de tristeza, nós precisamos da igreja de Cristo. Nós precisamos dos nossos irmãos, nós precisamos nos reunir, nós precisamos interceder um pelos outros. Você quer ver como que isso é importante? Gente, a Bíblia é um livro de relacionamento. O tempo todo Deus está querendo ter um relacionamento conosco. Os 10 mandamentos, o Velho Testamento, é sobre relacionamento. Os 4 primeiros mandamentos está falando de um relacionamento com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não fazer ídolos. Os 6 últimos mandamentos estão falando sobre relacionamento com o próximo. Homem. Né? O Novo Testamento não é diferente. O Novo Testamento, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, fala sobre um amor a Deus. Jesus, ele sintetiza a Bíblia toda em 2 mandamentos. E quais são os mandamentos, gente? Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Significa que Deus se importa com relacionamentos. Não é possível viver igreja somente com Deus. Algumas pessoas, principalmente nesses tempos, têm tentado viver um cristianismo isolado. Esse cristianismo, ele é um cristianismo manco, eu diria. Por quê? Porque nós não conseguimos caminhar sozinhos.
não é o intento do Senhor Jesus que nós caminhássemos sozinhos. O intento é que nós caminhássemos em grupo. É lógico que eu posso caminhar com 5, 10, 15, com uma igreja de 30, de 50, né? Eu posso caminhar com uma mega igreja de 1.000, 10.000, mas na verdade, o que a Bíblia está falando é que nós precisamos amar uns aos outros, interagir uns com os outros. Então a Bíblia usa um termo maravilhoso que fala: amai uns aos outros. E eu pesquisei aqui na Bíblia que a igreja ela é tão importante, ou seja, aquele conjunto de pessoas que se amam e que amam a Deus acima de tudo. Ela é tão importante para a missão que é revelação de Jesus na minha vida. Ou seja, se eu quiser conhecer mais a Deus, eu preciso interagir com pessoas que estejam seguindo a Jesus. Eu preciso ter uma ligação com essas pessoas. Senão, eu não desenvolverei o meu potencial, o meu chamado, né? Eu não serei o homem que Deus quer que eu seja ultimamente. A Bíblia fala que nós temos que ter uma ligação entre nós. Em João capítulo 17, a Bíblia diz que o Senhor Jesus mesmo orou para que nós fôssemos um, para que nós tivéssemos unidade, para que a igreja tivesse unidade. Então, gente, eu gostaria de te mostrar nesse versículo, né, que aqui fala sobre algo que a igreja precisa exercitar, que é a unidade. E para isso, eu fiz uma busca que fala sobre os versículos que falam sobre uns aos outros na Bíblia. Eu queria começar aqui com alguns. O primeiro é o do próprio Jesus Cristo, em João 13, que fala: amai uns aos outros, né? Um versículo famoso. Em Tiago 5, fala: confesse os seus pecados uns aos outros. Em Romano 12, fala: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ô, gente, como é que você vai crescer espiritualmente falando se você não vai se dedicar ao outro? Se você é o centro da sua vida, você não vai crescer espiritualmente. A Bíblia diz aqui em Romanos 12 que é para nós dedicarmos ao amor fraternal, um amor familiar. De fato, somos uma grande família em Cristo. Gálatas 6, falem: levem os fardos pesados uns dos outros. Gente, uma pessoa que passa por uma dificuldade financeira, uma pessoa que passa por uma separação, uma pessoa que passa por uma questão de vício, de drogas ou o que for, a igreja deve ser aquele corpo de Cristo para levar esse fardo junto com a pessoa. Não é possível caminhar sozinho. Dizem que se você quiser caminhar rápido, você vai sozinho, mas se quiser caminhar distante, longínquamente, vá acompanhado. Então o Senhor Jesus está dizendo: carreguem os fardos uns dos outros. Em Colossenses 3 está dizendo: suportem-se uns aos outros. Em Colossenses 3 também diz: perdoem-se uns aos outros. Em Efésios 5 está dizendo, né? Sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, gente, em milhões de outros versículos: edifiquem-se uns aos outros, instrua-se uns aos outros, exortem uns aos outros, sede servos uns dos outros, levai as cargas, sede hospitaleiros, bendignos, orai uns pelos outros. Gente, você começa a entender o poder da igreja unida, da família de Deus unida. Nós precisamos entender que o nosso propósito só será completo quando nós vivermos em unidade e que nós vivermos em comunhão com os nossos irmãos cristãos. Nós precisamos da igreja local, nós precisamos de amigos cristãos para nos incentivarmos a sermos quem Jesus quer que nós sejamos. Muitas vezes nós estamos tão fracos, que nós só ouvimos as mentiras de Satanás. Se você, por exemplo, passou uma grande dificuldade e você caiu, aí alguém diz: você é um derrotado, ou você não presta, ou você não dá conta.
E se não tiver alguém junto com você para te esticar e te puxar e dizer, você não é, você é um valoroso, você tem valor, Deus é com você, levanta, limpa a sujeira, põe de pé, começa de novo. Se nós não fizermos, vivermos em comunidade, se nós não tivermos amigos que sejam essas pedras vivas que foi falado aqui em Pedro, se nós não tivermos amigos que sejam conosco, muito provavelmente nós fraquejaremos na nossa caminhada de longo prazo com o Senhor Jesus. Então, gente, queria fechar aqui falando que a igreja não é um prédio. A presença de Deus não está em um local físico, mas está no coração daqueles que o temem e daqueles que entregaram a sua vida a Jesus. E eu queria dizer para você que você precisa ter esse tipo de relacionamento. Então, assim, eu não quero vender aqui religião, eu quero vender aqui o relacionamento puro com Jesus Cristo. Mas se você não estiver andando com pessoas, se você não tiver uma célula, se você não tiver um culto ali para você ser ministrado, se você não estiver em um lugar onde você recebe de outros cristãos ensinamento, cuidado, perdão, encorajamento, gente, você não está caminhando de forma saudável como um cristão. Então, se você quer permanecer no tempo difícil, se você quer atravessar o vale da sombra da morte, se você quer de fato se subjugar à vontade de Deus, você precisa não só se aliançar ao Senhor Jesus, que é o principal, mas você precisa também permitir que aqueles que aliançaram com Jesus participem da sua vida. Participe da sua vida. Somos um corpo. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós somos um corpo com muitos membros. Eu sou muito diferente de você, você é muito diferente do outro, mas no final, nós de mãos dadas, nós somos um corpo, nós temos uma unidade e nós glorificamos o nome de Deus junto. Eu tenho visto isso acontecer assim inúmeras vezes. Nós temos um membro na nossa igreja, o Sirlan. Ele tem um chamado para ajudar o pobre. Ele tem um chamado para ajudar, ser misericordioso e compassivo. Eu queria honrar a vida dele aqui. Porque sem ele, para nos incentivar a ajudar aquele que está lá, passando fome, fazendo as marmitas que ele faz, etc., talvez nós, como igreja, seríamos incompletos. Se alguém nos perguntar, você está ajudando o pobre? Você está ajudando o necessitado? Aí eu ia falar, olha, eu não estou. Mas graças a Deus pela vida do Sirlan, porque no nosso meio, nesse pequeno contingente de pessoas, Deus levantou ele para que ele fosse lá e desse comida aos pobres. E eu estou ajudando de alguma forma na igreja, alguém mais está ajudando, outros estão ajudando, e ele está desempenhando o papel de misericórdia. Ele está sendo Jesus para aquelas pessoas lá da rua. E eu te pergunto, quanto de oração você tem abençoado alguém? Quanto você tem abençoado alguém financeiramente? Quanto você tem abençoado dando um incentivo, dando uma palavra de afirmação? Você é a boca de Jesus na terra, você é a mão de Jesus aqui na terra, você é os pés de Jesus. Eu queria te desafiar como igreja, porque os santos dos santos agora é no nosso coração. Se Jesus habita em mim, algo diferente tem que acontecer, gente. Eu não posso ser igual a todo mundo, eu tenho que ter algo em mim diferente para abençoar, para dizer palavras de encorajamento, para dizer palavras de cura, para dizer palavras e ações que mudem as vidas das pessoas. Então eu queria te desafiar a ser essa igreja, não uma igreja de 4 paredes, mas uma igreja viva, pedras vivas. Nós somos uma igreja viva, cheia de Deus, pronta para desempenhar o papel de representar Jesus aqui na terra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus,
que eu seja essa igreja. Deus, tira de mim todo egoísmo, tira de mim toda barreira, toda falta de fé. Tira do meu irmão, da minha irmã, toda barreira, toda falta de fé, que nós sejamos a tua igreja, uma igreja viva, uma igreja afiada, uma igreja que suporta o outro, que cuida do outro, que acolhe o perdido, que ora pelo doente, que ama um ao outro, que fala palavras de edificação, que serve, que carrega as cargas, que edifica, que instrui, que é hospitaleiro, que canta. Oh Deus, nós queremos ser essa igreja. É tão maravilhoso o nosso chamado, Deus, mas nós muitas vezes acreditamos que o chamado está em quatro paredes, que o chamado está na vida do outro, mas na verdade a igreja somos nós. A igreja do Senhor Jesus habita em mim, o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu sou a igreja. Eu queria que você declarasse aí na sua casa: eu sou a igreja, o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu sou uma igreja em ação. O Senhor Jesus vai me usar para fazer milagres, o Senhor Jesus vai me usar para suportar o carente, o Senhor Jesus vai me usar para instruir aquele que é desconhecido, o Senhor Jesus vai me usar em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você recebesse essa palavra e que você pudesse ser igreja essa semana. Seja igreja essa semana. A igreja não é o prédio, a igreja é você, cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te unja e que você seja a igreja que o Senhor Jesus quer aqui na terra nesse momento. Em nome de Jesus, seja a igreja. Que Deus te abençoe, gente. Um grande abraço.